de nosso módulo 1 e essa última parte do módulo 1. Então, aqui nós vamos ver a equação de difusão do calor e as condições de contorno e condição inicial para a solução dessa equação de difusão do calor. Continuamos com a encropera, transferência de calor, fundamento de transferência de calor e de massa, capítulo 2. Então, a equação de difusão do calor. Bom, pessoal, qual é o objetivo da análise da condução? É o que nós perguntamos, não? O objetivo é achar o campo de temperaturas e a distribuição de temperaturas. É o que nós precisamos. Precisamos achar o campo escalar de temperaturas e a distribuição de temperaturas no material. Então, quando eu conheço a temperatura em qualquer ponto do material, então eu posso determinar o fluxo térmico usando a equação de Fourier. Então, aplicar então a conservação de energia no volume de controle diferencial nos permite então identificar o processo de transferência de energias relevantes e substituir pelas equações de transferência de calor apropriadas. E isso é o que nós vamos fazer para chegar à equação de difusão do calor. Então, a equação de difusão do calor, primeiro, é uma equação diferencial de segunda ordem, cuja solução depende das condições de contorno e com elas eu tenho a distribuição de temperatura. Então, é uma equação diferencial de segunda ordem, como tal. Então, eu vou trabalhar com volume de controle dx, dx, dc. Eu tenho aqui dx, dc e dc, dx, dy e dc. O meu volume de controle é um sistema maior. A taxa de transferência de calor por condução, ela é normal a cada superfície de controle. Então, QC, ela é normal a taxa de transferência de calor a dy dx. QX, ela é normal a dy dc e QY, ela é normal a dx dc. Então, a superfície de controle de cada uma delas. Na superfície oposta, eu tenho a saída na superfície oposta, por exemplo, entra QC e sai QC mais DC. Esta parte, QC mais DC, ela vai ser expressa como uma expansão de série de Taylor, expressando os termos superiores. Então, nós temos, então, que no volume diferencial de controle entra QY, QX, QY e QC. Na saída, sai QX mais DX. Só que QX mais DX eu vou substituir por um termo aqui de expansão de série de Taylor, que é dROM de QX, dROM QX, DY, DX, DX. Esse é o termo para esta parte. Para QY, substituindo aqui Y, e para QZ, substituindo Z. Então, nós vamos à equação, então, nós vamos também termos que no interior do volume de controle eu posso ter energia gerada dentro do volume de controle. Energia gerada no volume de controle vai ser igual a taxa de energia gerada vezes dx, dy, dc, porque ela é gerada no volume de controle. Então, a taxa de energia gerada no volume de controle é igual por metros cúbicos. E a energia acumulada, também a energia acumulada, ela está acumulada dentro do volume de controle, ela é igual a quê? Taxa de energia acumulada é igual a ρ, Cp, vezes dt de ρ dt, de ρ de temperatura em função do tempo, vezes o volume de controle, dx, dy, dc. Sendo que ρ, Cp, de ρ dt, de ρ de temperatura dt, é a variação no tempo no tempo da energia sensível. Então, a energia gerada, ela pode ser uma energia química, por exemplo, nuclear ou elétrica. É convertida em energia térmica. Então, se essa energia gerada ela é positiva, então ela é uma fonte. Se ela é negativa, é um sumidor. A energia acumulada é a taxa de variação da energia térmica acumulada dentro da matéria. Então, é assim, a conservação da energia me diz o quê? Que a taxa de energia que entra menos a taxa de energia que sai, mais a taxa de energia gerada é igual à taxa de energia acumulada no volume de controle.
Então, substituindo os termos na equação, aqui o que eu tenho que... Então, o que eu tenho que substituir? A taxa de energia de entrada, menos a que sai, a gerada, e a energia acumulada na expressão seguinte. Então, substituindo os termos da equação, nós temos aqui o que entra, QX mais QY mais QC, o que sai, QX mais DX, menos QY mais DY, menos QC mais DC, mais o que é gerado dentro do volume de controle, a taxa de energia gerada em função de... mais o que se acumula no volume de controle. Então, o que eu vou substituir aqui? Vou substituir aqui QX menos QX, QX menos... Vou substituir dx, dy, dc pela expansão em série de Taylor. Vai ficar, então, menos a derivada parcial de qx em função de x vezes dx, menos a derivada parcial de qy em função de x vezes dy, menos a derivada parcial de qc em função de c vezes dc. Mais o que? A taxa de energia gerada no volume de controle vezes o volume de controle, menos ρCp, es decir, a taxa de energia acumulada no volume de vezes o volume de controle. Então, aí, as taxas, então, de transferência de calor usando a lei de Fourier. Vamos dar atrás. Eu tenho aqui QY, QX, QZ. Quem são elas? QX é igual a menos a condutividade térmica vezes o quê? A área de transferência de calor perpendicular a ela, dx dc, base a variação de temperatura parcial em função de x. QY, também condutividade térmica, menos dx dc, vezes a variação da temperatura em função de y, e QC é igual a menos a condutividade térmica vezes a área dx dy, vezes a variação da temperatura em função de C. Então, cada componente então, do fluxo térmico foi multiplicado por sua respectiva área de transferência de calor para obter a taxa de transferência de calor. Substituindo, então, a taxa de transferência de calor na equação de conservação de energia e dividindo por dx dy dc, então, o que nós fizemos? Substituindo a taxa de transferência de calor aqui, em cada uma delas, e dividindo por dx dy dc, nós obtemos a equação de difusão do calor ou equação do calor. O que eu tenho aqui a derivada em função de x da condutividade térmica vezes a derivada da temperatura em função de x, mais a derivada em função de y vezes a condutividade térmica pela derivada, o gradiente de temperatura em y, mais a derivada em c vezes a condutividade térmica pelo gradiente de temperatura em c, mais a taxa de energia gerada é igual à taxa de energia acumulada. Então, essa é a equação geral. Ela é aplicada em todas as situações. Tem estado estacionário, não estacionário, tem diferenças de transferência de calor em qualquer uma das que não seja unidimensional. Então, a solução para a distribuição de temperatura, se a condutividade térmica é constante, sendo a condutividade térmica constante, ela sai da expressão aqui e fica o que? A segunda derivada em função da temperatura em função de x, mais a segunda derivada da temperatura em função de y, mais a segunda derivada da temperatura em função de c, mais a taxa de energia gerada dividida a condutividade térmica é igual a 1 sobre a difusividade térmica vezes o gradiente de temperatura no tempo. Sendo que alfa, lembrem que é condutividade térmica vezes ρCp. Se eu tenho regime estacionário, então, este termo é zero, não tenho acúmulo, e a expressão se simplifica. E para a taxa de transferência unidimensional, sem geração de calor, não tenho geração de calor, não tenho estado estacionário e unidimensional, por exemplo, em x. Então, essa expressão fica a variação de temperatura em função de x, vezes a condutividade térmica, o gradiente de temperatura em x é igual a zero. Ou a segunda derivada da temperatura em função de x, vezes a condutividade térmica é igual a zero. Então, a equação de calor, então, em coordenadas cilíndricas. O que é que muda aqui? Eu tenho, em coordenadas cilíndricas, vou ter as minhas coordenadas R, o rádio, φ e C, no cilindro.
Então, vai mudar aqui as expressões QR, QFI e QC. Onde QC é igual, mas QR e QFI são diferentes. Então, a equação de calor ela é somente substituindo pelas expressões. Se essa expressão a gente usa quando nós temos um cilindro, então, normalmente, a maior parte do uso dessa expressão é quando eu trabalho em estado estacionário, sem geração de calor e em uma única direção. Normalmente se trabalha com a transferência de calor através do rádio, sentido radial, porque é o mais comum que a gente encontra na indústria. E em coordenadas esféricas também eu vou ter o QR, a taxa de transferência de calor em função do rádio, em função de θ, do ângulo θ, e em função do ângulo φ, que são definidos pelas equações de coordenadas esféricas. E aí também é a mesma história. Trabalha-se normalmente em estado estacionário, ρ CP dt dt é zero, sem transferência, muitas vezes eu não tenho geração de calor dentro dela, e em uma única direção, quase sempre é na direção do rádio. Então, eu tenho para eu solucionar a equação do calor já vimos que é uma equação diferencial parcial de segunda ordem. Então, eu preciso diferencial de segunda ordem. Não é parcial, aqui nós vamos ter, não é parcial se eu tivesse mais de uma, não for unidimensional. Então, condição inicial deve ser especificada e as condições de contorno. Então, a equação diferencial de segunda ordem, eu preciso de duas condições de contorno. A primeira condição é a temperatura, é a condição inicial, que a temperatura na superfície ela é fixa, a primeira condição de contorno, a temperatura na superfície ela é fixa. Então, a temperatura em zero, que é a superfície, para qualquer instante t, vai ser igual à temperatura da superfície. É a chamada de condição de Dirichlet ou de primeira espécie. E a segunda condição de contorno é o que eu tenho na outra superfície, que é fluxo térmico constante na superfície, chamada de condição de Newman ou de segunda espécie, superfície termicamente isolada ou adiabática e convecção na superfície, é a segunda condição. Então, nós temos aqui a condição em x igual a zero, a que eu falei inicialmente, então, a temperatura constante na superfície, Ts, ela é constante nessa superfície para qualquer valor de tempo, igual a Ts. Também eu posso ter nessa superfície, a outra condição que eu tenho, fluxo térmico constante na superfície. Então, o que eu tenho aqui, que a variação menos a condutividade térmica, a vezes a variação da temperatura em função de x, avaliada em x igual a zero, é dizer, o fluxo térmico avaliado em x igual a zero é igual ao fluxo térmico imposto na superfície, que é igual a QS. Se eu tenho condição adiabática, que a superfície for adiabática, quer dizer que eu não tenho fluxo térmico através dessa superfície, então a variação da temperatura em função de x, em x igual a zero, vai ser igual a zero, e que se eu tenho convecção na superfície, então neste ponto que eu tenho aqui, a variação da temperatura, é dizer, a condutividade térmica vezes a variação da temperatura em função de x, avaliado em x igual a zero, vai ser igual a quê? Coeficiente de transferência de calor vezes a temperatura do fluido menos a temperatura em x igual a zero em qualquer instante de tempo t. Então, essas são as quatro condições que nós temos. A primeira condição e a segunda condição, que temos essas três possibilidades. Conteúdo protegido por direito autoral, sendo permitida apenas a sua reprodução para fins educativos e de informação no âmbito da disciplina cursada nos termos da Lei 9.610 de 1998. A distribuição ou reprodução das imagens é proibida sem expressa autorização. Fim do módulo 1.